Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E juntas vamos desvendar o universo da psicologia clínica de um jeito leve e descontraído. Então dá o play e escuta aí, Psi. Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Escuta aí, Psi. Esse é o nosso primeiro episódio. Nosso episódio piloto, né, Nath? Sim. E a gente pensou aqui em falar por que a gente poderia ter um podcast. A gente pensou, na verdade, em vários temas para que a gente conseguisse falar no nosso primeiro episódio, mas o principal que eu sempre me pergunto é por que as pessoas iriam nos ouvir, né? Será que elas vão nos ouvir, Nath? Eu espero que sim, né? Eu é o também. mínimo que eu espero dessas pessoas também, né? Dos meus seguidores eu não espero nada menos. E eu também não espero nada menos dos seus seguidores. Dos meus. Dos seus seguidores. Mesmo porque, assim, os meus seguidores, a maior parte são ex-alunos. E é o mínimo que eles podem fazer por nós também, né? Também acho, a gente fez muito por eles. Também acho. Então é isso. Então por que a gente poderia ter um podcast? Ó, eu posso falar o porquê que eu te escolhi pra fazer um podcast comigo, pode ser? Pode. Porque, na verdade, tudo começou com podcast com o convite do Vitor, que é onde a gente tá gravando, inclusive aqui e tal. E aí, eu gostei muito de fazer aquilo. E, na verdade, Gi, você me ajudou muito nessa transição de sair da faculdade e pensar numa trajetória só clínica, né? Como se fosse só, né? Só fazer clínica. É, só isso. É só. E aí, a ideia era eu também trabalhar a parte de comunicação, porque eu descobri que a docência, muito mais do que eu gostar de lecionar, eu gostava de me comunicar. Então, eu acho que, primeiro, eu tenho um afeto muito grande, assim, né? De falar, gente, que bom que ela me ajudou nisso. Eu fazia 1 ano de terapia para eu tomar essa decisão. E quando você me falou isso, fez um total sentido. Então, a primeira coisa é, eu preciso investir nessa área de comunicação. E você é uma referência nisso, né? Assim, você tem, assim, muita propriedade em fazer da forma como você faz. Eu admiro muito a forma como você faz. E isso foi uma inspiração para mim, assim, né? Então, quando eu pensei em eu quero me comunicar, e a Giovana é uma pessoa de muita referência para mim, assim, particularmente, é uma pessoa que eu admiro o trabalho, é uma pessoa que, inclusive, é meu guru ético, assim, eu sempre falei isso para você. Toda vez que eu penso, gente, será que eu tô fazendo esse negócio certo? Eu vou mandar uma mensagem pra Giovana. E aí, eu me sinto segura, assim, né, em fazer isso, assim, então, pela sua trajetória, por confiar muito no teu trabalho, por essas questões éticas e por ter me ajudado, assim, nessa transição de carreira que foi super importante para mim. Então, assim, acho que o podcast, para mim, com você, é uma honra, assim, de estar aqui e admirar tanto as coisas que você faz, da forma como você faz. E, assim, também... Ô, amiga, obrigada. Nada, meu amor. A gente não programou nada aqui hoje, agora eu fiquei sem graça, porque eu não esperava uma dessa. Mas eu também não tinha pensado nisso. É espontâneo mesmo de coração. E eu acho que você tem uma irreverência que eu gosto muito, né? Que é, inclusive, uma das coisas que a gente quer trazer aqui, que seja leve, que seja de uma forma descontraída. E muitas vezes, nos nossos papos, a gente ficou pensando como a gente pode trazer essa psicologia que pra gente é tranquila e a gente vê o quanto é difícil pra quem tá começando ou na carreira, né? Bom, agora eu fiquei assim, né? Agradeço. E, assim, a recíproca é muito verdadeira. Eu fiquei muito feliz quando você me procurou. Os seguidores do Diálogos Psicológicos já pediam um podcast. Ah, que legal. E eu falava assim, gente, eu não consigo pôr mais uma coisa na minha vida. Então, porque a gente tem pouca coisa, né? Pouca. Já vamos falar disso, né? Uhum. Então, assim, eu... honestamente, não pensaria em fazer um podcast se você não tivesse me convidado. Quer dizer, pensar eu tinha pensado, mas eu acho que eu não me lançaria, né, nisso. E você ter me chamado, obviamente, colocou essa presença, né, do podcast, mas também tem que dizer, e eu falei isso pra você, né, só pros ouvintes também saberem, que eu não aceitaria com qualquer pessoa, né? Eu falei assim, nossa, a Natália é uma pessoa que a gente tem um jeito muito parecido, né, em termos de tentar tratar as coisas com uma certa leveza, com um certo humor, né? Ao mesmo tempo, assim, que eu admiro o teu trabalho, que eu sei que você trabalha de uma maneira muito séria, que você é muito ética. Então, é arriscado, né? É arriscado a gente pensar
em se comunicar da maneira como a gente está pensando em se comunicar. Porque, assim, eu falo, quando a gente está entre 4 paredes lá no nosso consultório ou na nossa bolinha, tudo funciona muito bem. Sim. A hora que a gente joga a nossa ideia para estoura essa bolha e joga essa ideia para outras pessoas, aí que a gente começa a sentir, né, tanto o carinho quanto as animosidades. E não é fácil, né, lidar com isso. Então, não era, de fato, com qualquer pessoa que eu toparia fazer isso, porque eu sei que a partir do momento que a gente se comunica para uma plateia maior, a gente acaba também correndo risco de ser mal interpretado, a gente acaba correndo risco, se fosse com uma pessoa que eu não conhecesse muito bem, de ter minha figura ligada a alguém que pensa de uma maneira muito diferente da minha. Então, isso veio, né, como algo... que o convite pôde ser aceito porque era com você. Ah, eu fico feliz. Então, rasgação de seda à parte, vocês já perceberam que a gente se gosta muito e que a gente, juntas, né, pode fazer isso dar muito certo. Vai depender da galera gostar ou não, mas aí, né, não temos esse controle. Sim. E você estava falando, né, da questão... Uma coisa que eu queria trazer só rapidinho, porque você virou e falou assim... Quando eu saí da faculdade, você me ajudou. Mas assim, galera, muita gente que tá escutando talvez não saiba nem do que você tá falando. Eu acho que a gente começou de trás e agora a gente tem que ir pra frente. Acho que assim, só falar um pouquinho, muito rapidinho da nossa trajetória. Porque talvez as pessoas estejam pensando que você saiu da faculdade. Agora. Da graduação, e não é essa Giovana foi minha faculdade. professora. Exatamente. Giovana foi minha veterana. É verdade, gente. Somos unespianas, com muito orgulho. Formadas na Unesp de Bauru. Eu sou um pouquinho mais velha que a Nath. Não, detalhe. Tiquinho. E é isso, né, gente? Acho que a gente começou de trás pra frente. A gente se conheceu na faculdade dando aula, né? Na Barão. Na Barão de Mauá. Exato, aqui em Ribeirão. Até então, nós não tínhamos nos conhecido, né? É importante dizer isso também, porque a gente fez a mesma faculdade, a mesma graduação, mas quando eu entrei, a gente já estava na parte de estágios e tudo. Já estava saindo. Já estava saindo. Então, lá na faculdade, a gente não se cruzou, porque não tinha mesmo esse contato. O pessoal do 5º ano ficava lá na clínica e tudo mais, né? Mas aí, acho que é importante a gente falar dessa trajetória, né? Um pouquinho. Até eu chegar ali na Barão e conhecer a Giovana. Eu me formei na Unesp, né? Eu fiz a faculdade de 2005 a 2009. Você saiu em 2005, é isso? Saí em 2004. 2004, Não, então a gente não se cruzou. Não se cruzou, amada. Na minha cabeça... Ela é novinha, gente. Eu já fui mais nova na vida. Eu já fui mais nova na vida. Inclusive, lá na faculdade, eu era bem mais nova. Eu também. Mas, enfim, você fez a faculdade. Isso, eu fiz a faculdade. E aí, é curioso isso, né? Eu nunca pensei em ser clínica, né? Não era uma parte da psicologia que eu achava que eu ia ser competente. Porque eu tinha um estereótipo do psicólogo, né? De um psicólogo mais introvertido, mais quietinho. Sisudo. Exato. E que essa parte da forma como eu falo, de como eu abordo, e da maneira como eu me comunico, eu achava que eu não ia ter habilidade para isso. E como eu sempre gostei dessa parte mais da academia e de pesquisa e tudo mais, a minha ideia era fazer, né, o mestrado, o doutorado e dar aula, né? Só que aí, no último ano de graduação, a clínica começou a me chamar a atenção. Era uma coisa que eu comecei a gostar, consegui me vincular. E aí, né, começa a cair as regrinhas, né? De, nossa, eu vinculo. Nossa, gostam. Talvez, né? Mas aí, eu prestei o mestrado na UFSCar, entrei no mestrado, comecei a fazer o mestrado lá. E aí, quando eu estava indo para o 2º ano de mestrado, eu comecei a fazer especialização aqui em Ribeirão, no Psicologue, em clínica comportamental. E aí, essa ideia começou a tomar corpo, de ser clínica também. E aí, na especialização, eu fui convidada pela dona lá do Psicologue para eu começar a clinicar. Tinha alguns pacientes que ela não dava conta da demanda, eu comecei a pegar essa demanda clínica. E aí, eu comecei a clinicar e terminando o mestrado. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui chamada para dar aula lá na Barão, né? De uma área que a gente gosta, da nossa abordagem do coração. Não sei se a gente vai falar muito da abordagem, mas, né, acabo falando.
E aí eu comecei a dar aula na faculdade e clinicar. Então, eu fazia essas duas coisas. Logo depois, eu entrei no doutorado, um ano seguinte da defesa do mestrado. Terminei o doutorado e, mesmo assim, eu continuei dando aula, né? Hoje, dentro do consultório, eu tenho um foco bastante importante na área de orientação profissional, que foi o meu doutorado, foi o tema do meu doutorado. No mestrado, eu trabalhei com ansiedade. Trabalhei ainda com jovens, mas não era o foco. No doutorado, tinha esse trabalho um pouco mais voltado para a adolescência e para a orientação profissional, que hoje é uma coisa que eu gosto muito. E em 2021, final de 2021, eu me desliguei da faculdade, né? Foi um processo... Um dia a gente pode falar disso, né? Dessa transição. Mas foi bem doloroso. Enfim, consegui. E hoje eu tô no consultório. E começando a trabalhar com essa parte, né? Um pouco da comunicação e tudo mais. E talvez essa trajetória aí de alguns anos, né? De 12 anos na psicologia... me torna um pouquinho capaz de falar sobre como clinicar e como desenvolver o trabalho de psicólogo dentro desse contexto, né? Então, bem resumidamente, foi essa trajetória que me trouxe até aqui. Eu vou tentar ser ainda mais resumida, porque eu vou pegar seus ganchos, né? Ótimo. Porque a nossa trajetória ela é relativamente parecida, né? Uhum. Então, igualmente... inclusive, é muito interessante, e eu já vou pegar também esse gancho para dizer... para os ouvintes, que o nosso próximo episódio vai ser exatamente sobre essa questão do porquê da escolha da clínica, do que nos leva a escolher a clínica de consultório, né? Tá. Mas eu acho curioso como, tanto da mesma forma que a Nath, eu também não tinha interesse pela clínica. E eu acho que isso é um pouco fruto da nossa formação. Eu também acho, pode ser. Porque dentro lá da nossa universidade, e eu me arriscaria a dizer que... de uma maneira um tanto quanto geral, dentro das universidades federais, das públicas, né, de um modo geral, não existe uma grande valorização do contexto clínico. Não Pelo mesmo. contrário, né, era até um pouco quase vexatório, às vezes, você falar que você tinha interesse na clínica de consultório. Sim. Então, assim como a Nath, eu também saí da graduação sem pensar na área clínica. E eu acho isso muito legal para os nossos ouvintes, que, pelo menos eu acredito que na sua maioria, pelo menos os que vêm do Diálogos, né, os que vêm do seu canal, eu não sei, mas os que vêm do Diálogos talvez tenham um pouco desse viés do interesse pela psicologia clínica de consultório, né? Mas, enfim, também saí sem esse interesse. E eu tinha um interesse muito grande pela área de hospitalar. E me inseri na área de hospitalar, né? Então, eu tentei o estágio, não me quiseram na Unesp. Quiseram, me amiga. quiseram. Não passei pelo processo, Poxa. não deu certo. Tá vendo? Tudo tem um propósito. Aí me quiseram na habilidades sociais. Foi tudo. Minto! Eu caí num estágio que eu não queria, que era orientação profissional. Eu também. Olha, eu caí que na loucura. orientação profissional sem querer. Eu também caí E hoje é o que eu mais trabalho. Eu não trabalho. Mas eu adorei o estágio. Que era com a Norminha, maravilhosa. Sim. A Norma Gabulho. Aham. Enfim, eu me interessei pela área de hospitalar, saí da faculdade, fiz uma especialização. No meio da especialização, passei num concurso do HC, aqui de Ribeirão Preto. Fiquei no HC por 7 anos, trabalhando em hospitalar. E a hospitalar ficou na minha vida até eu me desligar da graduação, porque aí eu comecei a dar aula. Né? Então, eu comecei a dar aula, passei por 3 universidades. E na Barão, eu dava o estágio em psicologia hospitalar. E aí eu estive nessa área pelo maior tempo da minha carreira. E sou muito apaixonada pela área de hospitalar, mas hoje já não faz mais parte da minha vida. Então, a clínica ela foi inserida aos poucos como algo, assim... Começaram a me perguntar, você não clinica? E isso começou a aparecer como uma possibilidade. Mas, inicialmente, uma possibilidade, assim, voltada à complementação de renda. Voltada a vamos ver, vai que, né? Então, o jeito como a clínica entrou não foi, de fato, uma porta de entrada. Assim, era meu sonho. Sim. Foi aos poucos, O meu né? também não era. E aí... como a Nath, houve um momento em que a clínica se tornou prioritária e
eu me desliguei também da faculdade, mas não só porque a clínica era prioritária. Uma coisa que a Nath não falou, e eu vou falar aqui até por ela também, é que a gente é mãe. É né? isso. E aí a maternidade, ela entrou também como um elemento definidor, né? Porque sim. quem tem filho entende, né? Sim. Que eles demandam muito da gente. A Nath tem gêmeos ali de tudo. Louca, né? Teve 2. Teve 2, a louca. Não escolheu, né, amiga? Também não escolhemos, Veio, né? Veio. Mas é isso. Então, aí a maternidade também acaba colocando alguns outros limites e também coloca as contingências aí que nos colocam diante de escolhas. De escolhas. E aí a clínica passa a ser, de fato, algo prioritário, digamos assim. Faz mais sentido, talvez. Ocupou o espaço, né? Sim, então, essa trajetória... E eu acho muito legal a gente estar falando disso, porque o que eu sinto no meu canal é até uma romantização da minha figura. Sabe? Porque parece, assim, que eu sou uma psicóloga clínica nata. E, além disso, uma psicóloga, assim, maravilhosa. Que não erra, que não tem dúvida. E, assim, eu acho muito legal a gente falar disso, né? Porque, primeiro, a gente desmistifica esse ponto, assim, de que... e a psicologia clínica, por nós sermos e por nós termos canais que colocam algumas pessoas menos experientes em contato com a gente, fica essa imagem de que a gente tem o mais absoluto domínio, de que a gente tem a mais absoluta certeza de tudo, de que a gente sabe de tudo, e não é isso. Não. E a gente está fazendo esse episódio para falar por que a gente... pode ocupar o lugar de falar sobre psicologia clínica e parece que eu tô aqui desmerecendo. Não é isso. Pelo contrário, eu acho que exatamente o fato da gente ter uma trajetória nos coloca num lugar de poder falar sobre, mas eu acho que um diferencial que a gente precisa colocar aqui é exatamente o de que nós não dominamos tudo. Isso. E que a gente está num processo ainda de descoberta. Eu me vejo errando horrores ainda. Eu também. Inclusive, os seguidores, eles colocam algumas coisas que me fazem repensar várias das minhas práticas. Eu acho que esse pode ser um espaço de muita troca, nesse sentido. Eu acho que a ideia é trazer esse lugar, né, que a gente está falando, de nos apresentarmos como Giovana e Natália, sem necessariamente sermos as psicólogas clínicas referência, enfim. Dessa vulnerabilização também, né? De falar, às vezes, das nossas inseguranças, das não certezas. Sim. Porque se fala tanto das certezas e de como tem que ser feito. Isso. E da maneira como é correto, que às vezes eu sinto falta, inclusive, assim, pra mim, de... Pessoalmente, gente, será que essa pessoa não se sente insegura? Sim. Será que nunca houve uma dúvida? Como é que ela chegou a ter... Gente, como ela estuda, meu Deus! Como ela dá conta de fazer tudo? Como é que ela dá conta? Não, assim, eu tenho uma psicóloga que eu sigo, eu falo... A quantidade de livro que essa moça leu no mês, eu não li num ano. Eu não li na vida. Eu não li na vida. Eu penso... Acho que eu não sou uma pessoa... E aí, essas inseguranças aparecem. E a ideia, talvez, é a gente trazer... Tanto a nossa trajetória, assim, que nos habilita, né, a falar com alguma propriedade sobre isso, mas também de nos colocarmos como humanas, como pessoas que... Psicologia real, né, Exato. bem? Boa, psicologia real. Psicologia real. E é isso. E eu acho que também é interessante a gente pontuar a coisa da rede social, do Instagram. Porque, assim, até eu mesma, né? Tem muito seguidor meu que fala assim, Gi, eu gosto de você porque você não coloca só a parte boa, porque você coloca suas inseguranças, você faz a gente se sentir mais normal no sentido das inseguranças que a gente tem. Eu amo escutar isso. Só que, a verdade seja dita, é óbvio que na hora que eu escolho o que eu vou postar, até como criadora de conteúdo, no sentido de tentar criar um conteúdo para ajudar as pessoas, muitas vezes eu faço um baita de um recorte, né? Até quando eu humanizo o perfil e mostro o Rafa, que é meu filho. O que eu mostro do Rafa? Eu mostro eu com ele na praça, eu mostro eu com ele no pula-pula. Eu não mostro eu querendo matar a criança de saco cheio, fazendo tudo errado, né? A própria parte da psicologia. Sim. A gente mostra muitas vezes uma parte para criar o conteúdo que é uma parte um pouco lustrada. Totalmente. Né? Maquiada. Totalmente, sim. Não é, não é aquilo o tempo todo. Na hora que eu mostro o livro que eu tô lendo, por exemplo, me parece uma coisa assim,
Porque eu já escutei isso, né? Nossa, Gi, você atende, cria conteúdo aqui, grava vídeo pro YouTube, você é mãe. Adequada como mãe. Nananana. E aí, como que você dá conta disso tudo? Eu falo, gente, porque na hora que eu fotografei a capa do livro, primeiro que não necessariamente eu tava lendo o livro naquele momento. Eu não li o livro todo. Eu não li o livro todo. Ai, a série que você ainda por cima vê filme, vê série. Ah, mas é picado aqui, ali. Não é. O que aparece no Instagram é um recorte, né? Sim. E a gente, sem querer, acaba fazendo isso. Eu morro de medo, sabia? De ser um pouco tóxica lá no Instagram. Não, Gi, não é não. Morro de medo. Não. Ai, Eu sou consumidora do seu trabalho, né? Eu acho que às assim, vezes eu sou tóxica, sim. E você tem uma propriedade muito maior de falar dessa trajetória de redes sociais, assim. Aqui eu vou aprender com você sobre isso, porque começando, né? Assim, nem era a intenção inicial aumentar esse contingente das redes sociais, mas eu acho que isso é super importante para quem quer se comunicar. Eu preciso ter público também, né? É importante isso. Mas, como consumidora, o que você faz aproxima a gente. A gente tem vontade de passar os próximos stories, de ver o que você vai publicar. Além do crédito, eu acho que você passa um conteúdo real. É um recorte, óbvio que é um recorte. Às vezes eu me questiono, gente, mas será que leu o livro todo? Aí eu falo, não, só leu o capítulo, tá bom. Não, ela só mostrou a capa. Ela só mostrou a capa. Tá tudo bem? Não, porque dá uma angústia, claro, né? Mas eu falo isso, desse medo, porque eu fico angustiada, às vezes, consumindo alguns conteúdos de psicólogas. Que eu consumo pouco, eu confesso, bem pouco. Mas, assim... Eu consumo... De psis? Ai, Giovana, eu vou confessar um negócio aqui. Às vezes eu consumo pra ver o que eu não quero fazer. Olha lá. Porque tem umas coisas que eu falo, não consigo. É um antimodelo? É um antimodelo? Talvez. É o seu antimodelo? Talvez. Tipo, isso aqui não. É um modelo do que não fazer, ok. Outras vezes eu consumo porque eu gosto de ver como postou, a maneira como falou, né? O que deu mais audiência, o que não deu mais... Assim, eu acho que isso... eu consumo nesse sentido. E, assim... por que a gente não fala de conteúdo de psicologia? A gente fala de conteúdos para psicólogos. Você quer responder isso? Eu não. Não? Não sei o que você está querendo dizer. Você falaria aqui para analistas do comportamento, entendi. um conteúdo de analistas do comportamento e falar de depressão, ansiedade? Eu não sou nem louca. Nem eu tô maluca, você tá maluca. Eu vou falar pros psicólogos. Eu também. A gente é tão safada que a gente tá falando pros recém-formados. Adoro. Medo de exposição. Assim, eu morro de medo também. Não sou nem maluca de falar, né, pra uma comunidade que tem um rigor, né, Total. Metodológico e científico que tem que ter. E eu também tenho, eu sou chata, eu julgo. Eu julgo. Eu também. olho e falo. Eu julgo, mas eu não quero ser julgada. Eu também. Então... Então a gente vai falar de Cara, habilidades terapêuticas. Safadeza, nossa. Não mas nem tudo louca. bem, gente. A gente vai se expor super aqui. Por exemplo, então tá, já que a gente vai se expor, né? E a gente tá falando que a gente vai humanizar o nosso conteúdo. Fala aí pra mim, Nath, assim... o que você sentia muito, ou ainda sente, muita dificuldade na tua prática clínica de consultório? Tá. Uma das Pra coisas... gente mostrar que a gente não é perfeita. Sim. Uma coisa que, inclusive, quando eu dava supervisão, os alunos falavam muito, porque a gente tem a ideia de que somos psicólogos, a gente senta e aí, como foi a sua semana? E ele vai discursar por 50 minutos, né? Eu tenho muita dificuldade com pacientes que são bastante sucintos na hora da descrição. Pouco né? verbais ali, né? Pouco verbais e que tem muita dificuldade em aprofundar conteúdo. Então, na verdade, a minha condição é ter que ensinar o cliente a ser cliente, ensinar o paciente a ser paciente. E esse time de ele não falar, não descrever muito, me angustia um pouco. Isso me angustia. É uma dificuldade que eu tenho. Assim... E da prática do dia a dia, assim, da gestão do consultório, você tem dificuldades? Posso falar uma coisa que eu odeio? Pode. Cuidar da agenda. Mas você tem secretária, amiga. Não, mas eu descobri outra coisa de mim. Eu sou controladora e não deixo Você não deixa mão... a secretária trabalhar. Não. Por isso e que eu tenho raiva quando ela faz. Olha só, gente. Mas tá lá um buraco, de repente gente. aparece um paciente. Eu falo, por que você botou o paciente aqui?
Porque tinha um buraco. Não, mas não é esse paciente que eu quero atender hoje. Mas tem preferência? Não, não é que tem preferência. Tem uma ordem de necessidade. Eu sei que tal paciente precisa ser atendido, mas no começo da semana o outro precisa ter... Então, me dá uma raiva dessa pessoa, que ela só tá fazendo o trabalho dela. Só tá fazendo o trabalho dela. E a coitada vai ouvir isso, ela vai ficar muito mal. Vai ouvir mal. nada, não conto pra ela, não. Não vou contar. Mas, não, eu amo ela de paixão. Ela me ajuda demais com toda a parte burocrática. Mas não mexe na tua agenda. Não mexe na minha agenda, não. Deixa eu mexer. E tudo que ela mexe, eu vou lá e desmonto. Só pra falar que fui eu que fiz. Eu não teria secretária jamais. Jamais. Eu confesso que tem umas partezinhas que eu gostaria. Tipo assim, eu acho um saco a parte dura do consultório, né? Tipo, fazer recibo. Não, isso ela faz, graças a Deus. Então, eu me livrei disso. Nossa. Então, a secretária é bom pra isso. Mas agora... Ela é maravilhosa nisso. Não é parceria paga, tá? Mas eu tenho que divulgar aqui, né? Nós vamos trazer o Heitor do Declara Psi. Bom, quem me segue já tá assim, tipo, que saco, ela só fala do Heitor. Porque ele ele é muito bom mesmo. Eu fiz uma consultoria com ele. Descobri bom. que eu tenho várias coisas pra mudar, inclusive. @Declara Psi, galera. E ele tem um gerador de recibo que é automático, que é muito bom. Chama VisuPsi. Mas você faz recibo? Faço. Para eu imprimo nota fiscal. Todos os pacientes. Eu faço recibo. Tá vendo? Eu faço nota fiscal. E aí tem essas partes, né? As dificuldades. Quando eu falo de gestão de consultório, não é só a agenda ainda que a gente faz ali por WhatsApp, se for o caso, tudo mais. Dá pra gente gerir. Mas, assim, tem uma parte de consultório, né? De outras dificuldades, né? Que tem a ver com burocracia mesmo. Quem tá começando, a gente vai trazer episódio sobre isso. Quem tá começando não sabe de coisas muito básicas, né? Para você ter um consultório. Então, os impostos que a gente tem que pagar, as inscrições que a gente tem que fazer. As taxas de inscrição. Exato. Alvará de bombeiro. A parte de... fiscal do nosso consultório, que é preenchimento do Carnê-Leão todos os meses. A parte de recibo ou nota fiscal, como que a gente faz isso? Tem muita coisa que os pacientes, os recém-formados e muitos psicólogos formados há mais tempo não têm muita noção. Mas a hora que eu tava falando das dificuldades, era isso mesmo, as dificuldades que a gente ainda sente hoje. Por exemplo, eu tô formada desde 2004, certo? Eu faço consultório ali desde 2006. Tá. Faz muito tempo, eu não vou nem parar pra fazer a conta, né? Muito recente, mas quando eu falo muito recentemente, gente, entendam que é muito recentemente, mesmo. Muito recentemente, eu consegui entender as finanças do meu consultório. Por quê? Porque eu sempre tive outro emprego, CLT, consultório que entrava era, entrou mais dinheiro, né? Mas eu tinha 13º, eu tinha férias, eu tinha tudo. Eu não tinha nenhuma organização financeira de consultório. Eu continuo não tendo. E a gente não aprende nada disso na faculdade. Nada. E os meus seguidores ficam assim, putos da cara. Pode falar putos aqui? Pode falar putos. Pode. Ficam putos da cara que a faculdade não ensina. E eu fico me questionando, mas é papel da faculdade? Eu acho que deveria ter pelo menos uma optativa sobre essas questões. Mas assim, a faculdade, ela nos ensina a sermos... ela tem que dar uma estrutura teórico-técnica, na minha forma de ver. Ela não tem que ensinar a gente sobre gestão de consultório, até porque... Isso nem é todo uma, mundo, exatamente, uma faceta é o consultório, dentre tantas outras. Mas assim, o fato é que a gente não sabe fazer isso. E isso me angustia, hoje menos, né? Óbvio, porque eu aprendi a fazer. Mas sempre me angustiou muito isso. Outra coisa que sempre me angustiou muito foi a oscilação de agenda mesmo, né? Então, sei lá, eu tô com... vou chutar um número qualquer, tá, gente? Eu tô com 30 pacientes em novembro, e em janeiro, fevereiro, eu tô com 15. Porque 15 desistiram no meio do caminho. E aí também tem a ver com organização financeira. Estão de férias e tudo mais. Vão embora, né? Não voltam. Então, assim, essas coisas hoje me angustiam menos, mas ainda são fruto de angústia pra mim. Então, assim, só dizer que acho que as mesmas coisas que angustiam os recém-formados, né? Principalmente, não apenas... Mas as mesmas coisas que angustiam eles também geram angústia na gente. A gente também acha chato evoluir prontuário. A gente também não gosta da burocracia do consultório. A gente também se angustia com oscilação de agenda. Enfim, estamos aqui aprendendo. A coisa do contrato terapêutico. Até pouco tempo eu não fazia escrito. Passei a fazer escrito por quê? Porque estou aprendendo. 15 anos fazendo clínica e ainda estou aprendendo. Ainda estou vendo quais são as minhas necessidades. E acho que daqui... sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez muito do que a gente esteja dizendo aqui hoje também já esteja diferente pra gente. Então,
Vamos normalizar um pouquinho essa parte, assim, eu dessas acho angústias, né? Sim, eu acho que pra gente até finalizar esse capítulo, né, desse primeiro episódio, eu acho que as habilidades de quando a gente escolhe ser psicólogos, muitas vezes são diferentes ou não se pensa nisso na hora da gente ser psicólogo. Então, eu escolhi psicologia, muita gente escolheu psicologia porque a gente gosta de ajudar pessoas, nós gostamos de uma parte mais diplomática, nós trabalhamos com uma coisa de material humano. E, de repente, é exigido da gente, enquanto profissional, sermos empresários, Sim. Trabalharmos com outras habilidades que não é só ajuda. Né? E eu acho que o que define um psicólogo clínico não é só uma questão de ser o psicólogo cooperativo, mas também empresarial. A gente precisa tornar a nossa profissão também um negócio. Sem medo, né? Sem medo, exato. Porque, do julgamento, inclusive. Porque a gente fica com essa ideia de um comportamento empático apenas. Parece caridade, né? Exatamente. O psicólogo que faz... E eu estou ainda nesse processo para entender, porque isso me gera culpa. Então. Quando eu cobro o paciente, quando eu cobro a sessão, por exemplo, que o paciente desmarcou em cima da hora. Eu não faço isso com maior habilidade, tá? Eu tenho muita dificuldade em fazer isso. É ótimo você falar isso. Muita. Assim. Inclusive, teremos programas sobre. Sobre. Desmarcou, mas faltava 30 minutos. Coitado, mas faltava só 30 minutos. Mas desmarcou. Mas eu fiquei com aquele buraco na agenda. Isso, né? Isso é um problema de forma empresarial, né? Então, e é uma dificuldade de habilidade minha, de dizer não e de pontuar algumas coisas. Mas algumas habilidades do psicólogo, elas não são observadas na hora da escolha, inclusive, da profissão. Né? Porque a gente não pensa nisso, a gente pensa em ajudar pessoas. Exato. Então, é um pouco disso que a gente vai trazer de trazer a psicologia em várias nuances, né? De várias habilidades que nós vamos precisar ter. 30 minutos se passaram, Giovana. Maravilhoso, Nath. Temos, então, aqui um episódio piloto? Sim, temos um episódio piloto. E a gente precisa encerrar o episódio piloto. Então tá. Posso ler a nossa Por favor, a Giovana, de forma bastante metodológica, descreveu um final para o nosso podcast. Eu adoro gente assim. E eu adoro que o pessoal da edição vai ter que rebolar nesse pedaço. Vamos lá. Ou não. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui. O Escuta aí Psi é um podcast para fortalecer a comunidade psicológica ética e responsável. Também estamos no YouTube, para quem quiser ver nossa carinha. Inscreva-se nos nossos canais, deixe seu like para os vídeos e acione o sininho de notificações para não perder nenhum episódio novo. Vocês também podem nos seguir lá no Instagram, @Diálogos Psicológicos e @Nath Cipolla Roncato. Todos os links estão na descrição desse episódio. Espalhe essa ideia por aí. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e ajude nossa iniciativa a crescer. O próximo episódio sai em 15 dias. Escuta aí, Psi. Pronto?